A oração é a chave para todos aqueles que desejam desenvolver uma vida em intimidade com Deus e usufruir de experiências em sua presença. Mas qual é o jeito correto de orar? Nesse vídeo nós veremos como devemos orar seguindo o exemplo que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 6. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para você que é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão com o objetivo de te ajudar e te inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. E o assunto do vídeo de hoje é muito importante porque estaremos falando sobre a disciplina espiritual da oração. É uma disciplina espiritual que muitas das vezes nós podemos ter dificuldade em verdadeiramente vivenciá-la. Isso porque nós estamos constantemente ocupados com diversas coisas, mas se nós não tiramos tempo de oração, tempo para estar com Deus, então nós precisamos rever as coisas que temos feito e como que temos gastado o nosso tempo, porque aliás o Senhor precisa ser a prioridade em nossas vidas e por isso nós precisamos sim manter uma vida de oração. E nesse vídeo eu quero te mostrar como que nós podemos orar da maneira correta, porque muitas das vezes pode ser difícil entender, será que realmente eu estou orando de maneira certa? Será que a minha oração tem agradado a Deus? Porque nós devemos entender que a oração, segundo a Bíblia, não é apenas ficar pedindo um monte de coisas para Deus, não é fazer uma lista das coisas que eu desejo, mas é sim manter uma comunhão com Deus. A oração, portanto, é o nosso meio de comunicação com Deus, é ter uma conversa com Deus, é falar com Ele, é falar diretamente com Ele. Por isso nós precisamos desenvolver essa disciplina espiritual em nossas vidas, porque nós não podemos ter um relacionamento com Deus se nós não nos comunicamos com Ele. E isso se aplica a qualquer relacionamento. Eu não posso ter um relacionamento com uma pessoa se eu não converso com ela, se eu não falo com ela. E na vida com Deus é exatamente assim, nós precisamos nos comunicar com Ele, precisamos conversar com Ele. E talvez você pense, Bebel, mas Deus conhece o meu pensamento, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu planejo, Ele conhece o meu coração. A Bíblia vai dizer que Ele sonda o pensamento e conhece a intenção do coração do homem. Então, por que orar? Bem, acontece que realmente o Senhor, Ele sabe o seu pensamento, Ele conhece a intenção do seu coração, mas Ele decidiu te ouvir. E na verdade eu vejo nisso algo maravilhoso, porque Deus não é um Deus mandão que simplesmente quer que você faça as coisas porque tem que ser feito assim, você tem que fazer assim e pronto, acabou. Não, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer verdadeiramente ser próximo de você. Ele quer que você faça parte do plano dele. E Ele não quer apenas que você faça parte do plano dele porque você é forçado a fazer isso, mas porque você quer, porque você decidiu fazer isso, porque você quer se comunicar com Ele, porque você o ama e por isso você quer falar com Ele. Sabe, como que nós podemos dizer que amamos alguém se nós não conversamos com essa pessoa, se nós não passamos tempo com ela? E assim também é com Deus. Quando nós amamos a Deus, fazer uma oração não é um fardo, não é alguma coisa pesada, não é algo que você tem que fazer porque é obrigado, mas porque você ama fazer isso, porque você ama a Deus e quer conversar com Ele, assim como você ama outras pessoas na sua vida e quer passar tempo com elas. Quando nós oramos, nós estamos desenvolvendo um relacionamento em intimidade com Deus, aprofundando esse relacionamento, e por isso nós devemos manter uma vida de oração. Você não estará somente apresentando a Deus aquilo que você deseja que Ele faça, mas você estará disposto a fazer aquilo que Ele quer que você faça. Quando você ora, quando você tem uma vida de oração, você se torna mais sensível à vontade de Deus. E por isso é muito importante que nós venhamos desenvolver essa disciplina espiritual em nossas vidas. Nós podemos ver na Bíblia diversos exemplos de pessoas fervorosas em oração. E essas pessoas adquiriram um relacionamento de profundidade e intimidade com o Senhor, experimentando coisas muito grandiosas, vivenciando grandes experiências com Deus. Podemos ver o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 16 nos diz assim: Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Você provavelmente conhece a história de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, injustamente, simplesmente porque ele queria adorar a Deus. Ele mantinha uma vida constante de oração. E os seus inimigos armaram uma situação para que ele fosse então lançado nessa cova porque eles queriam a morte de Daniel. Mas nós sabemos que Deus o livrou, porque sabia que ele era inocente, tanto diante de Deus quanto diante do rei. E o mais interessante de tudo isso é que o próprio rei sabia e reconhecia o temor, o fervor e a devoção que Daniel tinha a Deus. Quando ele joga Daniel na cova dos leões, porque ele não podia revogar o decreto que ele tinha assinado, ele não queria fazer isso, mas ele precisava, porque já havia dado a ordem do decreto e não podia ser revogado. Então ele vai dizer a Daniel:
Daniel, que o Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre, Daniel. Veja só que maravilhoso, Daniel era tão temente ao Senhor que até o próprio rei sabia que ele servia a Deus continuamente, ou seja, ele não servia a Deus um dia ou outro, ele servia a Deus todos os dias, ele mantinha a comunhão e o contato com Deus diariamente. E o seu apego a Deus era tão fervoroso e tão forte que nem mesmo um decreto de morte foi capaz de impedir com que ele buscasse ao Senhor. E essa é a mesma adoração, o mesmo fervor, o mesmo apego a Deus que nós devemos ter. Nós devemos estar dispostos até mesmo a perder a nossa vida por amor a Jesus, porque isso é o Evangelho. E muitas das vezes a verdade é que nós não estamos dispostos nem a perder alguns minutos do nosso dia. O que eu digo que na verdade não é perder. Perder é se nós estivéssemos fazendo qualquer outra coisa que não vai servir de proveito algum. Agora, quando nós estamos orando, nós estamos investindo o nosso tempo em estar com Deus. E é claro que nós podemos ver também o exemplo do próprio Jesus, que passava constantemente tempo em oração. Lucas, capítulo 5, versículo 16 nos diz assim: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Durante o seu ministério, nós sabemos que Jesus estava cercado de muitas pessoas, pessoas que queriam milagre, pessoas que queriam alimento por conta da multiplicação, pessoas que queriam ser libertas, mas ele sempre achava tempo para estar a sós com o Pai. Se nós queremos viver uma vida com Deus no público, nós primeiramente precisamos ter comunhão com Ele no secreto. Mesmo vivenciando o seu ministério rodeado de pessoas, ele ainda tinha tempo para estar somente com o Pai. Tempo em oração, tempo para buscar a Deus, tempo para ser direcionado por Deus. Porque são nesses momentos de intimidade com o Senhor que nós verdadeiramente somos fortalecidos, que nós somos capacitados para então exercer aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer no público. E Jesus dava tanto exemplo em relação à sua vida de oração, que até mesmo os seus discípulos foram impactados por esse exemplo. Lucas capítulo 11, versículo 1 nos diz assim: Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Veja só que maravilhoso, através do seu exemplo, Jesus direcionou seus discípulos a quererem também desenvolver essa vida de oração. E assim deve ser também em nossas vidas. E então nós veremos que Jesus vai dar uma oração de exemplo para os seus discípulos, a qual nós também devemos seguir, e é o que estaremos analisando agora. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13 nos diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja só que maravilhosa a oração que Jesus nos deu de exemplo. Entenda que essa oração Jesus não deu para que fosse repetida e repetida e repetida constantemente pelos seus discípulos, que eles deviam orar apenas assim. Mas essa oração é uma oração base para sabermos como devemos orar. Até porque, se nós analisarmos, antes de Jesus fazer essa oração, ele fala que nós não devemos ficar sempre repetindo as mesmas coisas na oração. Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8 nos diz assim: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Veja, portanto, que Jesus não está nos direcionando a ficar sempre repetindo a mesma coisa, a fazer uma oração repetitiva, mas ele está dando essa oração como um exemplo, um modelo de oração a ser seguido em como devemos orar, como devemos organizar a nossa oração para, de fato, fazer uma oração que é agradável a Deus. Jesus começa a sua oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Dessa forma, Jesus apresenta a Deus como o nosso Pai celestial, aquele a quem devemos estar perto, o qual podemos desenvolver intimidade com Ele, podemos contar com Ele. Devemos ter essa mesma visão e olhar para Deus como nosso Pai, o nosso Pai amável, o nosso Pai querido, que cuida de nós em todos os momentos, com o qual nós podemos desenvolver uma vida em intimidade e profundidade. E então Jesus continua: santificado seja o teu nome. Nós devemos entender que, mediante a nossa oração, nós precisamos glorificar e exaltar ao Senhor. Devemos entender que toda a glória, toda a honra e todo o louvor pertencem a Ele. E que a nossa oração, muito mais do que querer ficar apresentando os nossos pedidos a Deus, é exaltá-lo e engrandecê-lo por quem Ele é e não pelo que Ele faz. É entender que nós devemos glorificá-lo e exaltá-lo, não porque Ele seja carente da nossa adoração, mas porque Ele é digno da nossa adoração, porque nós devemos louvar
louvá-lo, nós devemos exaltá-lo, reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas. E Jesus nos ensina, portanto, que a glória é de Deus. Por isso não devemos orar querendo a glória para nós mesmos. Ele nos alerta que não devemos orar querendo aparecer perante as outras pessoas, fazer uma oração apenas para achar que somos mais espirituais. Mateus 6, versículo 5 nos diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa." Portanto, a nossa oração não deve ser feita com o intuito de glorificar a nós mesmos, de exaltar a nós mesmos, mas de exaltar e glorificar somente a Deus. E então Jesus continua: "Venha o teu reino." O reino de Deus agora se manifesta em nossas vidas, porque através do sacrifício de Jesus nós nos tornamos templo do Espírito Santo, quando nós de fato aceitamos a Jesus em nossas vidas. E por isso nós devemos pedir com que Deus venha manifestar o reino dele, a soberania dele, a glória dele sobre nossas vidas. Mas também devemos orar pela manifestação completa do reino de Deus, que se dará mediante a restauração de todas as coisas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Devemos pedir que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Devemos apresentar a nossa oração a Deus, mas sempre entender que a vontade dele é soberana à nossa. E assim como ocorre nos céus, devemos pedir que a vontade dele seja soberana também sobre nossas vidas, que todas as coisas sejam direcionadas segundo o seu querer. Isso significa que sim, nós estamos sujeitos à vontade de Deus, devemos estar sujeitos à sua vontade e entender que muitas das vezes obedecer à sua vontade significa abrir mão da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. E o próprio Jesus nos deixou esse exemplo orando para que a vontade de Deus fosse feita sobre a vida dele. Lucas 22, versículo 42 nos diz assim: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Jesus estava orando em um momento de grande sofrimento, sabendo de tudo aquilo que ele iria passar. E ele orou: "Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Se for da tua vontade, afasta de mim, passa de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua." Jesus se submeteu à vontade do Pai, da mesma forma como nós devemos nos submeter à vontade de Deus e entender que a vontade dele é soberana à nossa e que nós devemos obedecê-lo mediante todas as coisas. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus nos ensina a agradecer pelas coisas que temos hoje e, mais do que isso, a entregar na mão de Deus e pedir que Ele nos dê a provisão para cada dia, entendendo que não devemos estar preocupados com o dia do amanhã, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele nos providencia aquilo que nós precisamos. Agradecer ao Senhor pelo que temos diariamente e pedir com que Ele continue providenciando aquilo que nós necessitamos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós devemos sempre ter consciência que precisamos pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que fazemos que não é de acordo com a vontade de Deus. E devemos também perdoar aos outros. Jesus nos ensina isso. E quando nós perdoamos aos outros, nós também seremos perdoados pelo Senhor. Devemos sempre apresentar diante dele as nossas culpas, as nossas falhas, pedindo perdão e pedindo a ele que nos ajude a sempre ser melhor, a caminhar de acordo com a vontade dele, seguindo os ensinamentos que ele nos dá através da sua palavra. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus aqui está nos ensinando que devemos resistir às tentações e pedir a Deus que nos ajude a ser forte para não nos deixar levar pelos nossos próprios desejos, fazendo aquilo que é desagradável a Deus. Além disso, Jesus também nos mostra que a nossa proteção vem do Senhor e que nós devemos buscar nele o nosso amparo, o nosso socorro, pedir a ele que nos proteja, que nos guarde mediante todo o mal. Porque sim, o mundo é cheio de maldade, o mundo é cheio de coisas ruins, porque o mundo jaz do maligno e nós devemos pedir a Deus que nos guarde em sua presença, porque dele vem a nossa proteção. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E então Jesus nos ensina a finalizar a oração da mesma forma que começamos, glorificando e exaltando ao Senhor, reconhecendo que dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória. Ele está sobre todas as coisas, ele tem domínio sobre todas as coisas e isso significa que a vontade dele é soberana sobre todas as coisas.
coisas, inclusive sobre as nossas orações. E então, nós declaramos amém. Declaramos que assim seja feito, que seja feito tudo conforme a vontade do Pai, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Veja só que maravilhoso, analisando cada pedacinho dessa oração que Jesus nos deixou, nós podemos perceber qual é o jeito certo de orar, como devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, como devemos nos comunicar com Ele e como devemos principalmente nos sujeitar à vontade dele mediante as nossas orações. Ao abordar sobre esse assunto da oração, mais tarde Jesus conta uma parábola sobre uma viúva que insistentemente ia até um juiz pedindo que a justiça lhe fosse feita contra o seu inimigo. Só que esse juiz era um juiz mau, que não temia a Deus e nem ligava para ninguém. Ele não se importava com ninguém a não ser com ele mesmo. Mas de tanto aquela viúva insistir constantemente dia após dia, ele decidiu lhe fazer justiça para não ser mais perturbado. E Jesus então diz: se esse juiz, que era um juiz injusto, que não se importava com ninguém, atendeu ao pedido da viúva, quanto mais Deus, que é justo, que é bom, atenderá ao pedido de vocês. Por isso, nós devemos persistir em oração. Jesus está nos ensinando que a oração deve ser uma prática constante em nossas vidas, e não uma prática de uma vez ou outra, mas devemos praticar a oração todos os dias, buscando sempre cada vez mais da presença de Deus. Lucas 18, versículo 7 e versículo 8 nos diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Veja que Jesus aqui está falando em um contexto sobre a oração. E então ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? Isso ele está se referindo à oração, à fé de buscar ao Senhor, de orar constantemente. É sobre isso que Jesus está falando. E será que quando Jesus voltar, ele de fato encontrará fé na terra? Encontrará pessoas que buscam a Deus, que permanecem em oração? É isso que Jesus está perguntando. Nós precisamos fazer a diferença em meio a uma geração que não se importa com a vontade de Deus. Nós precisamos buscá-la e entender que a vontade dele é soberana sobre nós. Que nós precisamos sim manter uma vida de oração, que nós precisamos manter a nossa fé, buscando com perseverança a presença do Senhor. Através da oração que Jesus nos deixou, nós temos uma base para entender como devemos orar de maneira correta e devemos praticar todos esses ensinamentos, desenvolvendo uma vida constante de oração, para assim como diversos homens e mulheres de fé, experimentarmos também uma vida em intimidade e profundidade com Deus e experiências maravilhosas que Ele tem a nos revelar quando nós de fato nos aprofundarmos em sua presença. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e que você possa de fato aplicar tudo isso desenvolvendo uma vida constante em oração. E se você quer saber os erros que nós não devemos cometer na oração, assista a esse vídeo aqui em que eu falo sobre esse assunto. Um grande beijo, fica com Deus e eu te espero nesse vídeo aqui. Tchau!